Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem nesse domingo. Nós estamos na sexta lição do dia 10 de maio de 2020 e quero aqui, antes de começar a nossa palestra, nosso resumo, parabenizar nossas mães, desejar a vocês saúde, paz e que estejam sempre aí orando por nós e cuidando da família, porque vocês são muito importantes nesse projeto da família. Bom, irmãos, a lição de hoje ela é uma lição bem fácil de se definir, embora havendo alguns termos não muito comuns em nosso meio, principalmente para nós que usamos muito o Evangelho e não trabalhamos muito com a parte mosaica, né, da lei, mas a circuncisão era um ato que faz parte da história da humanidade e há alguns ensinos, né, algumas publicações, que já é a parte histórica, que foram através de descobertas de papiros e de antigos escritores gregos e romanos que já falavam sobre a circuncisão. Pela Bíblia, era um ato, né, em que o povo do tempo da lei era definido, era reconhecido como separados, porque eles então utilizavam a circuncisão para, de uma forma, diferenciar dos demais da sociedade. Muito embora há vestígios, que até hoje também se entende assim, que esse tipo de cirurgia ou tratamento que se fazia, que até hoje ainda é comum, era exatamente para evitar inflamações, infecções ou doenças mais agressivas no corpo do homem, né? Porque hoje nós falamos muito sobre fimose. Essa fimose, na verdade, na atualidade, é uma espécie de uma película, né, que fica grudado na glande do aparelho reprodutor do homem, no pênis, e que na maioria das crianças, naturalmente, ela é expelida. Quando isso não acontece, a partir dos 2 anos em diante, 3, vai se acompanhando, então, se for necessário, fazer uma cirurgia. E é retirada, então, aquela película, de forma, então, que o órgão reprodutor do homem venha a ter o seu funcionamento normal, sem acumular bactérias ou possibilidade de doenças futuras. Pela Bíblia, nós encontramos essa situação, esse procedimento, como um ato religioso também, que no judaísmo a circuncisão fazia parte da lei religiosa e era uma prática comum entre os muçulmanos, os cristãos, né? E para alguns aí que querem saber mais detalhes, o termo circuncisão, ele vem do latim, a sua origem é do latim, que significa cortar a volta. Então, quem já fez essa cirurgia ou quem quer saber melhor sobre ela, vai ver que realmente é um corte que é feito à volta da glande, né, do aparelho reprodutor do homem, que é o pênis, e aí então deixando ele sem esse problema futuro aí, até para um problema de saúde e até também para suas futuras relações sexuais, né? Que isso também, dependendo da situação, vai influenciar muito. É importante esclarecer isso para que a gente saia do passado, né? Do lado religioso e entre na nossa realidade da atualidade. Então, o nosso comentarista aproveita essa situação sobre a circuncisão, que era, na verdade, um diferencial do povo, né? Dos judeus, daqueles que eram seguidores da lei mosaica, para os demais que futuramente iriam entrar no reino de Deus através da igreja. E no caso, né, a nossa leitura bíblica em classe, ela está bem explicada em Efésios, né, capítulo 2, versículo 11 e 12, e o comentarista aproveita recursos que ele encontra lá em Romanos, capítulo 4,
versículo 12 ao 14, mas se você quiser continuar lendo Romanos 4 todo, você vai entender melhor essa explicação dele. Bom, o nosso texto áureo, ele diz que, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios, na carne chamada incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Verdade prática. Outrora, sem Deus, por meio de Cristo, gentil, tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Então, nessa lição, o comentarista ele vem abordar certos comportamentos e uma explicação simples que Paulo aproveita, uma vez que essa expressão era muito comum naquela época, e ele então faz uma comparação. Ele aproveita uma situação da atualidade do tempo dele, no sentido de comportamento, de ritual, e traz de uma forma espiritual para aplicar na igreja. E então ele apresenta uma diferença entre judeus e gentios. Nesse momento, que essa igreja já se formou, né, já está em desenvolvimento, ela começa então a ter questionamentos. Ela começa então a querer informações mais aprofundadas, de forma que foi necessário, através dessa carta, Paulo explicar algumas peculiaridades do que era circuncidado, incircunciso, e fazer uma comparação entre os gentios e aqueles que eram judeus, que defendiam, né, a pureza. E aí nós vamos aprender nessa lição algumas informações básicas. Nós temos aqui em Gênesis, né, na nossa leitura diária, 17, 10, 11, a circuncisão tornou-se um sinal da distinção entre judeus e gentios. Se você quiser, entra lá em Gênesis, capítulo 17, leia o capítulo todo, ou então procure aí se aprofundar nessa leitura. Nós temos também em Êxodo 19, 5, 6, que fala que o sentido da circuncisão apontava para a santificação. Ele queria dizer aqui que num ato espiritual, assim como numa limpeza física, né, de uma retirada de um corpo diferente, assim, que poderia dar secreção, infecção e doença, ou seja, se preocupando com a pureza da saúde física dos homens, ele aqui então acha, né, faz uma comparação sobre o sentido da circuncisão para a santificação, para a vida em santidade e a vida separada, né, a vida em comunhão com Deus. Temos também em Gálatas 6,15, o sinal de quem pertence a Deus não é circuncisão nem circuncisão. Isso aqui nos deixa assim de uma forma bem confortável, porque nos mostra que, independente dessa particularidade que havia naquele tempo, hoje nós estamos livres dessa acusação, né? Ou a gente está livre dessa ameaça. Você é circuncidado, você não é. Você é gentil, você é judeu, você é muçulmano. Não. Graças a Deus que em Cristo agora tudo se fez novo e a gente pode usufruir de igual para igual as possibilidades aí de usufruir da graça de Deus e da misericórdia dele. Gálatas 3,29 também fala que em Cristo os gentios tornaram-se descendência de Abraão. Graças a Deus, né, irmãos? E aqui nós estamos dentro desse processo. 1 Crônicas 29,15 também, que diz que quando não se havia esperança, então apresenta-se essa possibilidade de uma unificação da humanidade em busca de Deus. E João 17, 3, 7 diz que Deus altera a situação dos gentios segundo os desígnios eternos. Bom, a nossa leitura bíblica está em Efésios 2, né, versículo 11 ao 12, e Romanos 4, de 12 a 14. Eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque você na sua casa aí faça uma leitura bem responsável, bem comprometida quanto a esses versículos. A nossa introdução diz que na presente lição veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos, ou seja, eles eram separados, né? Eles não tinham acesso a essa unidade.
e haviam experimentado 5 formas de privação. Eles estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados contra a promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Então, para a atualidade, nós não vamos aqui, a igreja, ela não tem essa obrigatoriedade, a igreja não está preocupada de ficar, vamos dizer assim, explorando, especulando, né? Questionando se a pessoa é de uma denominação A, de uma denominação B, se você pensa diferente, se você... Não. Todos aqueles que se aproximam do reino de Deus através de Cristo são unificados pela palavra de Deus. E aí deixa nossos pormenores, deixa nossas individualidades, nossas ideologias e nos ajustamos à proposta divina, que é exatamente onde em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, nós vamos encontrar orientações em que ele apresenta a uma igreja o compromisso que ela deve ter a partir do momento que as pessoas entram para a igreja. Porque todo mundo sabe, ali que na igreja de Éfeso, né, na sua conversão, haviam ex-prostitutas, haviam ex-pagãos, judeus e toda sorte de pessoas que agora se aproximaram. Vocês imaginam se cada um que agora se converteu ao Evangelho levasse debaixo do seu braço as suas ideologias, os seus conceitos, as suas publicações, os seus livros, as suas normas, e pudesse ali então colocar em prática? Como seria essa igreja? Como seria essa unidade? Cada um ia puxar para um lado, cada um ia defender o seu lado. Dessa forma, não. O Evangelho veio para padronizar. Eu costumo dizer que o Evangelho ele veio para desburocratizar a aproximação do homem de Deus. Porque pela lei de Moisés, seria muito difícil nós hoje termos comunhão com Deus. Mas louvado seja Deus. Eu lembro de uma passagem em que Jesus foi questionado por algum grupo lá de pessoas, e ele falou bem claro que os mandamentos agora, acho que foi pelos fariseus e outros opositores, ele disse que os mandamentos agora se resumiriam em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Nesse momento, Jesus ele quebrou aquela hipocrisia, ele quebrou aquele ritual de condenação dos fariseus, dos saduceus, do escriba, ou quem se achava melhor. Agora, ou se resume em amar a Deus, o Todo-Poderoso, sobre todas as coisas, e amar o seu semelhante. E acabou. E não tem muito o que se questionar. Porque imagina, se o pagão levasse as ideias dele para pôr em prática. Se as prostitutas, os prostitutos também levassem lá as suas ideologias da deusa Diana. Se os judeus também defendessem dentro da igreja suas ideologias. Você imagina como seria essa igreja? Então, graças a Deus que em Cristo fomos unificados. Bom, o primeiro objetivo fala que fomos chamados em circuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus. E agora, em Cristo, né, que nós fomos agora renovados, nós fomos agora transformados, o amor de Deus, ele nos aproxima. Então, agora, nenhuma separação há para os que creem em Cristo, né? Agora, que não andam segundo o mundo, mas segundo a vontade de Deus. Inclusive, lembrei agora que Romanos, né? Paulo ali falando para a igreja de Roma, né? Não vos conformeis com este mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Então, graças a Deus, né? E outro versículo também, que está em João, que fala que examinai as Escrituras, pois cuidais ter nela a vida eterna. Então, graças a Deus que agora nós temos a Bíblia como fonte de consulta e como normatização, né, de regras, de comportamentos, para nós sermos unificados na pessoa de Cristo. Bom,
Outra coisa importante também, qual era o significado religioso da circuncisão? Seu significado religioso apontava para a santificação, lá em Êxodo, capítulo 19. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Então, vocês veem aí que na prática, em termos de comportamento, os judeus achavam-se melhores, né? Achavam-se diferentes, porque eles tinham esse costume de serem circuncidados. Mas, glória a Deus, que pela Bíblia, agora uma nova criatura que somos, não dependemos mais dessa condição. Basta aceitar Jesus, ser batizado nas águas e acreditar na sua palavra, né? E perseverar até o fim, para que então possamos alcançar nossa vida eterna. O segundo objetivo diz estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo adverte aos Efésios sobre a situação dos gentios daquela época. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade. Então, aqui ele está querendo dizer que em todo tempo em que aqueles gentios e nós que estamos ou estávamos ignorantes ao ensino do Evangelho, à palavra de Deus, nós estávamos como se isolados, né? Bloqueados. E agora, com a salvação através da morte de Cristo no Calvário, desburocratizou o reino dos céus. Glória a Deus, né, irmãos? Quando eu digo desburocratizou, porque tornou-se fácil agora ter acesso ao reino dos céus, porque era complicado. E olha que ainda tem muitos aí querendo dificultar, né? Tem muita gente aí criando cada procedimento, cada teoria para servir a Deus de assustadora. Claro que com isso nós não queremos aqui que ninguém sirva a Deus relaxadamente, mas o que eu quero chamar a atenção aqui, que a salvação, ela vem pela graça, pela misericórdia. E é por isso que todos os dias temos que estar clamando a Deus perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, né? E mantendo sempre a comunhão com Ele, porque senão perderemos a salvação, principalmente por nos distanciar dele. Bom, nesse estranho comportamento sobre os incircuncisos, uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isto indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-lo nas promessas. Graças a Deus que hoje, né, irmãos, nós somos libertos das nossas ideologias, somos libertos do paganismo, né? E temos essa oportunidade de examinar a palavra de Deus e então entender qual é a boa, perfeita vontade de Deus na nossa vida. Bom, o terceiro objetivo fala sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança sem Deus no mundo. Eram desprovidos de esperança e sem Deus no mundo, essa expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam, não acreditavam na divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, então eles tinham prática de adoração. Eles tinham experiência de acreditar em alguém. Mas agora, eles eram chamados a acreditar num Deus único. A um Deus que requer santidade, que requer sinceridade e responsabilidade. E aí, nesse momento, então, Paulo, através dessa recomendação, ele doutrina, ele padroniza esse procedimento em que esses antigos gentios agora teriam que ter uma responsabilidade maior, porém sem adorar outros deuses. Eles agora teriam que se comprometer em amar a Deus sobre todas as coisas. Bom, irmãos, essa lição de hoje ela é muito simples e objetiva, tá? Nós éramos gentios, nós éramos separados de Deus, nós éramos distanciados. Nós recebemos a graça, a misericórdia, a salvação e através dela, então, passamos a ter comunhão. Então, a partir desse momento que chegamos à presença de Deus, hoje nós podemos estar junto com qualquer pessoa, mas a partir do momento que todos têm a mesma mente, que é a mente de Cristo,
que é o quê? Crer no Senhor Jesus Cristo, crer no batismo nas águas, né, onde você se batiza para a remissão dos seus pecados, crer também no Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, né, onde ali nós desfrutamos também da sua presença através do batismo do Espírito Santo, e uma promessa, né, que Jesus deixou, que seria o Consolador, que ficaria conosco até os últimos dias. Então, irmãos, essa lição ela é simples, objetiva e traz uma realidade comum. Nós hoje, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, somos um em Cristo Jesus. Independente de país, independente de ideias pessoais, uma vez que nos entregamos a Cristo, né? Nos dobramos, nos prostramos a Ele, somos um em Cristo. E a conclusão diz que, no outro tempo, éramos também incircuncisos, né? E estávamos excluídos da aliança com Deus. Éramos separados de Cristo, né? E agora, nós, um dia, né? Porém, está escrito aqui, a magnitude do amor divino nos aproximou, né? Circuncidou os nossos corações, aproximando-nos de Cristo Israel. E ele então nos incluiu na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Bom, espero que com esses poucos minutos eu tenha contribuído, né, de alguma forma para um esclarecimento. Eu costumo me preocupar em ser breve dos meus resumos, porque também falar muito termina se tornando cansativo, né? E aí termina tirando a atenção, o foco, o objetivo, mas eu espero aí que tenha contribuído de uma certa forma e que você possa, aí com a leitura da Bíblia que você tem, no capítulo 2, 3 de Éfeso, né? Você vai aprender mais sobre a circuncisão, a incircuncisão, sobre essa comparação que Paulo fez. Lá também em Romanos, né, no capítulo 4, você vai desenvolver mais conhecimento. Espero aí que vocês ouçam e ponham em prática aí esse ensinamento de amar a Deus sobre todas as coisas, de viver em santidade e separados, né, para Deus, porque nós estamos nesse mundo, mas segundo a palavra, nós estamos aqui de uma forma temporária. Nós não devemos amar as coisas desse mundo, porque o nosso futuro, o nosso descanso está previsto no reino dos céus. Então, que Deus nos abençoe. Um abraço, até a semana que vem.